Olá, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim com mais uma palavra para você. Na verdade eu vim com uma curiosidade aqui para você, né? Eu coloquei aí na capa aí do vídeo aí se o Gugu Liberato ele foi salvo. E na verdade essa capa aí foi mais para chamar a sua atenção, porque na verdade eu gostaria de estar comentando sobre algo que as pessoas sempre nos perguntam, sempre perguntam para nós que somos cristãos, né? Eu já recebi aí esse tipo de pergunta diversas vezes. Morre uma pessoa e alguém sempre pergunta: e aí, aquela pessoa foi para o inferno, ela foi para o céu? E aí, aquela pessoa ela teve salvação? Principalmente agora que infelizmente nós estamos tendo uma epidemia e muitas pessoas, milhões de pessoas estão morrendo em torno do mundo. Então sempre alguém pergunta: e aí, pessoal, fulano de tal foi para o inferno, foi para o céu, foi para o céu, foi para o inferno, enfim. Eu coloquei aí o Gugu Liberato. O Gugu Liberato, para quem não sabe, a morte dele foi no dia 21 de novembro, né? Acabou tendo um acidente lá em Orlando, lá onde ele morava nos Estados Unidos. Acabou tendo um acidente, né, dentro da casa dele. Acabou sendo morto aí por um traumatismo craniano, né? E as pessoas às vezes perguntam: e aí, o Gugu Liberato ele teve salvação? Não teve salvação? Nós vamos responder esse e outro tipo de pergunta aqui agora. Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixa de acionar aí as notificações e também dê o seu like aí, que é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal, ok? Se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreva aqui no nosso canal. Nós temos vídeos aqui todos os dias, e principalmente oração e palavra de Deus. Nós temos oração às 5 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite, às 20 horas, sempre acompanhado de uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, ok? Então, se você quer ser abençoado aí, já se inscreva aqui no canal para que você possa receber os nossos vídeos todos os dias. Ok, querido? Querido, então nós vamos responder aí se o Gugu Liberato ou outro tipo de pessoa aí que não é cristão, depois que morre, se ele vai para o inferno ou não. E nós vamos responder aí dentro da Bíblia Sagrada. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz primeiramente? Vamos ler aqui no livro de Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 23. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui em nome de Jesus. Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Bom, queridos, a Bíblia diz aqui no livro de Romanos 3, 23, que todos nós pecamos, todo mundo pecou, todo mundo errou. Ou seja, e se fosse seguir a risca, todos nós estaríamos condenados. Mas nós somos justificados gratuitamente pela morte de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ou seja, então ele comprou a nossa salvação pelo sangue dele. Ou seja, então todo aquele que servia a Jesus Cristo, que andar com Jesus Cristo, é salvo pelo sacrifício que Jesus Cristo ele deu na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus Cristo é uma espécie de advogado nosso, né? Todos nós estaríamos condenados ao inferno se não fosse a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, se não fosse o sacrifício de Jesus. Então ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e aí nós somos justificados por ele. Amém, querido? Mas vamos entender aqui também no livro de Marcos. Vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Marcos 16, 15. Diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, Jesus Cristo, depois que ele morreu, ele falou que nós deveríamos ir em todo lugar, em todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que significa a palavra evangelho? Significa boas novas. Ou seja, o evangelho nada mais é do que a palavra de Deus. Então, quem crê na palavra de Deus será salvo. Quem não crê será condenado. E o que está escrito na palavra de Deus? Que nós devemos andar com Cristo, que nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que nós já somos condenados à morte, ao inferno. Mas Jesus Cristo nos justificou através do seu sacrifício. Ou seja, se nós não andarmos com Jesus Cristo,
nós estamos em pecado. E andar com Jesus Cristo é obedecer os seus mandamentos, é obedecer a sua palavra, o que está escrito na Bíblia Sagrada. E o Gugu, ele obedeceu o que estava escrito na Bíblia Sagrada? Pois é, acredito que não, né? Pelo o que falam sobre ele, eu não o conhecia pessoalmente, mas o que falam sobre ele, acredito que não. Então, ele estaria condenado ao inferno? Sim, estaria condenado ao inferno, sim. Eu posso dizer, então, que ele, categoricamente, que ele foi para o inferno? Não, não posso dizer. Pô, pastor Daniel, mas como assim? Agora você me embaraçou. Por uma simples questão. Lembra lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo estava próximo a morrer, existiam dois ladrões do lado de Jesus. Um à direita, outro à esquerda, Jesus estava no meio. E um deles, o pessoal chama de Dimas, falou para Jesus Cristo lembrar dele quando estivesse no reino do céu. E Jesus Cristo falou para ele, olha, hoje ainda estarás comigo no reino do céu, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ou seja, quem não conseguiu ouvir aquela palavra, porque o evangelho, os livros dos evangelhos foram escritos anos depois, quem não conseguiu ver aquele diálogo entre Jesus e o ladrão da cruz, e um dos ladrões da cruz, acha que aquele ladrão da cruz foi condenado, foi para o inferno. Mas não, minutos antes dele morrer, Jesus salvou ele. Então quando alguém vem com essa pergunta capciosa para mim, eu sempre respondo a mesma coisa. Eu não sei como foi os últimos minutos dessa pessoa com Jesus Cristo. Eu não sei. Eu não posso dizer se ela foi salva ou não. Eu acredito, querido, de verdade, que quando a gente for para o céu, nós vamos ter uma surpresa muito grande. Porque muitas pessoas que nós achávamos que iríamos encontrar lá, nós não vamos encontrar lá. E muitas pessoas a qual a gente acha que não vai encontrar lá, estará lá. Então isso é uma situação muito complicada, porque o que aconteceu ali na cruz nos deixou aqui um ponto de interrogação de forma que a gente não pode categoricamente dizer que fulano foi para o inferno ou não. Porque ele pode, nos últimos minutos de vida dele, ter um diálogo com Deus e Deus, da sua infinita bondade, ter salvado ele ou não. Você entendeu? É por isso que eu estou dizendo isso. E tem pessoas que a gente acha que andou com Cristo a vida inteira, como por exemplo Judas Iscariote. Judas Iscariote andou com Jesus Cristo o tempo todo. Mas no final ele acabou traindo Jesus Cristo, tirou a sua própria vida e foi para o inferno. E nós sabemos disso porque o próprio Jesus falou que antes dele sair para trair Jesus, o diabo tinha entrado dentro dele. Então, querido, é muito complicado a gente afirmar que fulano de tal foi para o inferno. E o mais triste ainda é a gente afirmar para uma pessoa que ama aquela outra pessoa. Imagine você, uma pessoa que acabou de perder a sua mãe, você falar para ela, sua mãe agora está no inferno. Como que aquela pessoa irá se sentir? Como que você imagina a tristeza daquela pessoa? Porque quando a gente estiver lá no céu, de repente a gente não vê um parente nosso lá, a gente não vai sentir tristeza. Por quê? Porque nós vamos estar num corpo glorificado. Mas aqui na terra não, a gente ainda tem aquela natureza pecaminosa, a gente ainda tem esse tipo de tristeza. Lá no céu é diferente. Se eu não encontrar fulano ou beltrano lá, que era da minha família, eu não vou me sentir triste, eu vou me sentir muito feliz porque eu estou com Cristo. Mas aqui não. Então eu acredito que nós temos que ser sábios em falar esse tipo de coisa para as pessoas. Temos que ser muito sábios. Nós temos aí muitos amigos aí perdendo amigos, parentes. E como que você vai chegar na pessoa e vai dizer, ó, fulano foi para o inferno porque ele não estava com Cristo Jesus, porque ele não ia na igreja. Então eu acho que você tem que vigiar muito. Eu acredito que vai ter muitas pessoas que vão comentar aqui no nosso canal, vai me criticar. Eu falei sobre o Paulo Gustavo num vídeo passado, se você puder, volta lá, do pastor que disse que ia orar para ele morrer. E eu fiz um comentário dizendo que a gente não podia orar para ele, para as pessoas morrerem, que a nossa boca era para abençoar e não para matar as pessoas. Nossa, teve um irmãozinho lá que colocou lá nos comentários lá, só não me xingou de arroz doce. Falou que eu estava prostituindo a igreja, falou que eu estava roubando a igreja, falou que, na verdade, as igrejas para mim tinham que ser de qualquer jeito, e não é nada disso. Você entendeu? E no final ainda falou que era crente. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria ao falar com as pessoas. Então, de verdade, eu não sei se realmente fulano ou beltrano foi para o inferno ou não, né? Ou se, de repente, algum cristão foi para o céu ou não. Nós não sabemos da intimidade dele com Deus, você entendeu? E eu não sei dos últimos minutos daquela pessoa que morreu, entre aspas, sem Cristo,
como foram os últimos minutos dele com Deus, ou se ele realmente teve tempo dos últimos minutos com Deus. Eu não sei se o Gugu, por exemplo, teve os últimos minutos com Deus. Talvez ele caiu e já desmaiou e não teve chance. Mas eu não sei, eu não estava lá, eu não estava no íntimo dele. Quem sabe é Deus. É só Deus que dá essa resposta para nós. A palavra de Deus, ela é bem clara. Se você não andar com Jesus Cristo, realmente você está condenado ao inferno quando você morrer. Mas eu não sei dos últimos minutos de cada pessoa. Ah, pastor Daniel, então eu vou esperar os meus últimos minutos e depois eu vou me converter a Deus. Talvez você não tenha chance, né? Talvez você não tenha chance. De repente dá um ataque fulminante em você, você não tem a chance de se reconciliar com Deus. E mesmo se você ter um diálogo, quem sabe Deus não encontre a sinceridade no seu coração. Porque se não há sinceridade no seu coração, Jesus Cristo ele não vai te perdoar. Então é muito complicado isso. É bem complicado. É mais complicado do que a gente imagina que deve ser. Então eu gostaria que você deixasse seus comentários aqui. O que você acha disso que eu acabei de falar? Você concorda comigo? Não concorda comigo? Se não concorda comigo, pode colocar também. Eu teria o maior prazer em conversar com você. Mas coloca de uma forma educada. Não precisa me ofender, não precisa me xingar. Eu sou cristão também, eu sou evangélico, sigo a Jesus Cristo, amo a Jesus Cristo, amo você que está aí comentando nos meus vídeos, porque você comentando, você me ajuda, comentando, dando o seu like, você me ajuda. Não quer comentar? Dá o like também, me ajuda bastante aqui nos vídeos, porque eu quero propagar a palavra de Deus. Essa é a minha função aqui, ok? Então, comenta aqui o que você acha disso, se você concorda, se você não concorda comigo, ok? Mas, se você não entendeu, leia, aliás, assista e reassista o vídeo, ou faça alguma pergunta para mim, que eu teria o maior prazer em responder para você, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e fique com Deus.